Ó, o final, o Marx tem o Manifesto Comunista, eu não vou entrar nesse tempo, porque o Zé Paulo, né, vai tratar muito melhor do que eu poderia tratar aqui rapidamente numa resposta. Mas tem uma parte do Manifesto Comunista, socialistas e comunistas, lá no final, teoria comunista, uma coisa dessa, em que ele vai descrever as diferentes formas de socialismo existentes. As pessoas costumam pular isso, falam, não, é importante aquela primeira parte, luta de classes e tal, chega naquela parte da teoria social e não, deixa para depois. Eu aconselho ler, porque aquilo ali é de uma atualidade incrível, né? Socialismo é uma coisa muito vaga, muita gente pode se considerar socialista, né? Socialismo é algo que tem a sua precisão categorial, de termo e tal, mas que também tem uma sua vulgarização. Marx falava lá de socialismo feudal, por exemplo, socialismo burguês. Socialismo burguês é bom para a resposta anterior, aquele que acha que pode construir o socialismo através do fortalecimento das instituições burguesas, né? Então, fábricas socialistas, prisões socialistas, né, meios de comunicação socialistas, é só botar socialista depois da coisa que ele vira algo diferente. Não, não é, né? O socialismo feudal, por exemplo, é pensar a crítica à sociedade capitalista olhando para trás, né, com saudade da sociedade aristocrática. E tem uma crítica aristocrática da sociedade feudal, da sociedade capitalista burguesa. Uma mais famosa que eu posso lembrar agora é a do Nietzsche. O Nietzsche tem uma crítica arrasadora. Por isso que algumas pessoas se seduzem e gostam do que o Nietzsche faz quando bate na burguesia. Eu também gosto. Mas é preciso saber que ele está batendo na burguesia sobre um olhar aristocrático. Ele tem que saudade do meu feudalismo. Né? Tem muita gente que tem essa crítica à sociedade burguesa com olhos no passado. Né? Portanto, você tem uma diferença política, programática entre socialistas de diferentes tipos. Porque existe um socialismo revolucionário, existe um socialismo anarquista, tem vários tipos de socialismo. Né? E tem o comunismo. Ora, por que Marx chega na ideia de comunismo? A palavra comunista não é do Marx. Se alguém quiser procurar alguém para botar a culpa nisso, tem que voltar a ler o Engels nas revoluções camponesas na Alemanha para saber que a palavra comunista era usada muito tempo antes de Marx e Engels para identificar as revoluções comunistas ali na Alemanha, né? E já foi usado em outras partes, e se você puder remeter ainda mais para trás, você vai encontrar os cristãos numa crise no Império Romano, né, que tem uma prática e se viam como comunistas, né? Não necessariamente usando a palavra, mas na substância que ela quer revelar, do uso em comum, que na verdade é isso, né? Essa ideia do partilhar comum os nossos meios de existência de forma justa, solidária, etc. e tal, que está na base do antigo cristianismo, e muito distante de manifestações atuais dele nos dias de hoje. O que Marx, para a gente entrar na diferença essencial que pergunta o Marcelo, né? Marx quer se diferenciar de um conjunto de socialistas, fundamentalmente dos socialistas utópicos, pelos motivos que a gente expressou. Utópico por quê? Né? Porque, ainda que justo na meta a ser alcançado e na crítica do real, o caminho proposto para chegar do real existente para o futuro que desejamos não nos leva lá. É nesse sentido utópico, não sei se deu para entender. Mas veja, a crítica de hoje e a perspectiva de futuro pode ser ótimas. E Marx incorpora várias. Se você pegar o pensamento de Marx, muitas das ideias que nós atribuímos a Marx vêm dos socialistas utópicos. Vou dar a ideia, por exemplo, do planejamento e da crítica da chamada anarquia da produção em Saint-Simon, está perfeitamente incorporada em Marx na ideia de planejamento que o Estado proletário deve ter da sociedade. Né? A crítica de Fourier, por exemplo, entre elas a crítica entre a opressão dos homens sobre as mulheres, Marx incorpora de Fourier. Né? O abismo que se dá entre ricos e pobres na nossa sociedade é criado exatamente pela produção da riqueza. Essa é uma ideia de Fourier, e Marx pega. A ideia de Blanqui, da revolução como um ato prático, etc., Marx pega. Mas Marx não é blanquista, não é fourierista, não é saint-simonista. Né? Por quê? Porque o caminho que esses indivíduos e esses pensadores propõem são caminhos que não levam ao objetivo desejado. Seja o de Saint-Simon, por exemplo, na afirmação de que precisa um governo de sábios, industriais e artistas, né, que está muito influenciado pela ideia do mecenas esclarecido, que leva pela mão a humanidade até a emancipação, uma ideia que é do Kant, né? Marx não concorda com isso, e não acha que o Saint-Simon
exatamente por sua origem, né, vai levar à emancipação pela a ideia de um governo burguês sábio, esclarecido, movido pela ciência. Né? Tem gente que acha que isso seria um avanço hoje, já que estamos com um governo burguês de extrema-direita, movido por Olavo de Carvalho. Mas, assim, a inversão disso, e botar um filósofo esclarecido como Fernando Henrique Cardoso, não nos levou a outro lugar a não ser o buraco. Então, não é o caminho. Por isso que Marx vai chamar de utópico. Assim como é utópica a ideia da formação dos falancérios em Fourier. Para se diferenciar disso, Marx vai chamar a Liga dos Comunistas, né, de Liga dos Comunistas. Por quê? Porque o que queremos é a sociedade emancipada, mundial, a livre associação dos produtores. Esse é o objetivo que queremos chegar. O caminho para chegar nisso é atuar na sociedade presente, na luta de classes, enfrentar dia a dia a dominação burguesa e acumular no sentido da constituição de uma força capaz de destruir essa sociedade e iniciar uma transição. Isso que Marx chamava de a primeira fase da sociedade comunista, ele denominou, nós, a tradição da qual nós fazemos parte, passou a chamar de socialismo. Então, quando a gente fala que nós somos socialistas, nós estamos querendo dizer que queremos superar o capitalismo e construir uma transição para o comunismo. Esses são os socialistas revolucionários. Mas existem socialistas que criticam o capitalismo por serem injustos e querem não uma transição, mas uma nova sociabilidade socialista, em que não supere certas características da atual e que não leve à superação nem das classes nem do Estado. Acho que o Estado é insuperável, por exemplo. Esses são socialistas, mas não são socialistas revolucionários no sentido de derrubada revolucionária da ordem e construção de uma nova ordem. Não vão até o ponto em que Marx afirma da necessidade de superar o próprio socialismo na construção de uma sociedade mundial sem Estado, etc. e tal, né? No entanto, para não deixar essa resposta no ar, no próprio manifesto tem uma parte essencial. Os comunistas não lutam para criar um partido à parte dos partidos proletários. O comunista não é um arrogante que fala, todos vocês estão errados, quando chegar no comunismo eu vou chegar para a humanidade e falar, eu avisei. Né? Não. Os comunistas se diferenciam, estão junto com todos os partidos proletários, das diferentes matizes de socialistas, e mesmo não socialistas, críticos à ordem capitalista, porque interessa dar unidade a isso na perspectiva anticapitalista. Eles só se diferenciam das diferentes matizes do socialismo, segundo Marx e Engels, em 2 pontos. 2. Aonde os socialistas, no geral, defendem uma forma particular de enfrentamento, por uma questão específica, pelo salário, por uma emancipação nacional, por uma reivindicação, os comunistas fazem questão de apontar o conjunto geral dessa luta, das suas determinações de uma ordem histórica e na perspectiva da sua transformação para uma outra ordem. Essa é uma característica que é dos comunistas e que eles zelam por ela. A segunda, aonde os socialistas de diferentes matizes insistem no espaço nacional da luta, os comunistas apontam para a sua necessária dimensão internacional. Veja, Marx achou necessário diferenciar só nesses 2 aspectos. Nós não somos comunistas porque a nossa bandeira é mais bonita, nós não somos comunistas porque nós somos mais fodidos que todo mundo, nós não somos comunistas porque a humanidade está com uma névoa que a leva a ser manipulada e nós somos os únicos que superaram isso e somos conscientes. Não, os comunistas são apenas aquela parte do proletariado em luta que, a partir da contribuição de Marx, compreende a sociedade em que vivem e aponta para a meta da sua transformação na perspectiva de uma sociedade sem classe e sem Estado. Esses são os comunistas. Né? Portanto, existem comunistas também de diferentes matizes, não são só socialistas. Não é socialista, é um tipo de juventude comunista meio equivocada, quando ela cresce, amadurece, fica boa mesmo, vira comunista. Não, você tem também comunistas de diferentes matizes. Tem comunistas, por exemplo, que se entregaram de corpo e alma ao gradualismo, abandonaram qualquer tipo de ruptura. Mas mantém o nome lá, mantém a bandeira, agora estão querendo abandonar, mas até pouco tempo tentavam manter. Né? Eles se chamam de comunistas, mas abdicaram da perspectiva revolucionária, a não ser como um futuro distante que, se Deus quiser, nunca chegará para eles. Né? Então, também tem comunistas diferentes. Eu acho que a gente não deve ser nominalistas, né? Achar que as palavras nos atribuem substância. A gente tem que preocupar com a substância. Somos críticos ao capitalismo? Queremos superar essa ordem na perspectiva proletária?
criar uma transição onde os trabalhadores possam, através das medidas propostas, construir uma associação livre de produtores mundial em que supere a ordem de classes, que construa a possibilidade de uma sociedade sem Estado, então somos comunistas. Se você, por convicção religiosa, acredita nisso, mas acredita em Jesus Cristo Nosso Senhor, você é um cristão comunista. Se você acha que a minha perspectiva de transição é muito demorada para o seu gosto e gostaria de antecipar essa libertação para coisa, você é um comunista anarquista. Mas todos nós somos camaradas na perspectiva da transformação social. Eu acho que isso não deve ser fator de divisão entre nós, mesmo entre aqueles que ainda cultivam gentilezas reformistas, né? Se eles são socialistas, são anticapitalistas, querem transformar a sociedade, são companheiros na nossa luta, né? Porque a nossa luta nesse momento é organizar a classe, lutar contra o capitalismo, né? Construir as condições para uma superação revolucionária. Se tiver junto com essa tarefa, somos camaradas. Se a gente se chamar de comunistas, anarquistas, socialistas, democratas verdadeiros ou cristãos, para mim é secundário, né? Eu acho que não é isso que deve fazer de nenhuma forma com que a gente se divida diante da necessária unidade para derrotar nossos adversários.